ver. Exato, acaba sendo. E já começamos aí o nosso bate-papo offline. Sim. Ok? Mas estamos online e ao vivo. Isso. Ao vivo e a A cores. nossa live aqui, Isso. depois de um final de semana muito bom, Muito bom. abençoado. Não porque a gente dormiu, porque nós não dormimos, não porque Ah, nós eu dormi. descansamos. Porque nós nem conseguimos descansar tudo assim. Dormi, Vamos ver, mas- vamos ver, vamos Bom, ver. Tenho que entrar aqui para saber quem entrou. É Não importante. comentem É antes. importante. Não comentem. Ou demora pra entrar e quer que você comente. Jesus. Nada disso, comente sim. Comente. Sim, Boa boa noite, noite, Milene boa Padrinha. noite. Chegou Sejam a bem-vindos. Liana chegou, Nilson Já Filha vem. entrou. Já. Ah, mas aqui, ó. Boa noite da Milane. A Liana chegou também. Boa noite. O Nilson entrou aí também. Só Olá, gente boa, amigos. gente boa. Valeu, Nilson. Esteve acompanhando aí. né? Caraca, Nilson acompanhou quase todas as lives, se não todas lá na Copa América. É, eu acho que ele acompanhou. Natan e ele também, eu me lembro. A Isso, galera também acompanhou aí. apareceu por lá. A gente teve esse final de semana. Olha a Carmen que esteve com a gente lá, né? Acho que é ela que esteve com a gente também no acampamento. Ou não? Sim, acho que sim. Ah, sim, Carmen, a mãe das meninas. Isso. A mãe da Yasmin e da Isso, Nicole. É isso esteve aí. conosco lá Rapaz, também. deram um show na cozinha. Carmen, Rapaz, sim, eu- os Olha, pais comi bem, Carla. comi Eu, bem. alguma coisa De aconteceu carro, de estranho super lá, bom. porque eu voltei com a minha roupa, as minhas roupas todas Na apertadas. verdade, isso tem acontecido há quase um ano na minha vida. Nossa, que bom! Olha, o Cauê Canabarra Ah, mandou um salve liga aí. É isso aí. salve. Salve! É isso aí. Olha aí o Nilson falando que as lives foram sensacionais. Que legal. Olha. E se você tá perguntando, cara, perdi, eu não soube que ia ter live. E aí, Paulinho, como resolver É esse isso, problema? é isso. Estamos aqui para Seus anunciar para problemas vocês. acabaram. É, Miloca Araújo entrou. Minha querida noiva, ó, ela vai querida estar aqui Camila em 2 dias. estará conosco Olha aqui. aí. Em Olha só. 48 horas. 10... Ah, tô brincando. Meu Deus! Você é um cara apaixonado! Cara apaixonado, viu? Eu tô apaixonado. Não, Tem não, muitas não. horas pra Não, poder boa. te ver. Não. Liga musical. Liga Ou musical. desliga a música. Cancela. Liga musical. Cancela, pelo amor de Deus. Desliga a música. Tá bom, eu acho que tá na hora de eu ir. Tchau, Olha só, gente. a Milena entrou, Milena esteve conosco no acampamento também. A Carla Peixoto entrou, o Marcos Aurélio entrou Carla Peixoto também. é Carla com K? Sim, Carla. sim, minha prima. Isso, Minha prima. Nossa Isso. prima. Olha só, galera, Seja para bem-vinda, você. família. Carla. Deixa eu ver o que mais aqui. A Carla falando que nós somos super. Muito obrigado, Ah. Carla. Isso, você. Eu sou a Batgirl, mas eu aceito o elogio. Ó, seguinte, para Essa foi vocês péssima. Ninguém que viu, não gente. sabem, no último final de semana a gente esteve no acampamento da Juventude da Igreja Batista do Calvário. Memorial do Calvário. Memorial do Memorial do Calvário. Calvário. Aqui de Massa. Rapaz, por favor, inclusive pessoal no Calvário, passei um final de semana com eles e não perguntei. Porque antigamente eu não me lembro da Igreja do Calvário ser Memorial do Calvário. Não, foi mudado o nome. Foi mudado mesmo, né? É isso aí. Mas nós estivemos lá com a galera, a Juventude da Igreja Batista Memorial do Calvário, passando 3 dias lá com eles e a gente conversou muita coisa sobre o reino de Deus. Que dias. Que dias, viu, cara? Falamos Olha, sobre o reino invertido. reino invertido, e a gente tem que dar parabéns desde já pra essa galera. Que acampamento maravilhoso, viu? Show de Que bola. Melhor, que olha. oportunidade fera da gente poder estar junto, falando sobre cultura pop, Bíblia. E como liga, nós vivemos momentos em que a gente pôde ficar junto. foi Nosso, muito bom, muito nosso bom dia a dia é mesmo. muito corrido e a gente conseguiu ter Isso. momentos bons. Foi, Inclusive, daqui a pouquinho, age inclusive, né? Age inclusive. Inclusive, Inclusive. daqui a pouquinho o pastor Eduardo deve entrar por aí para Parábolas Geek. A gente, acho Sim, que você sim, faz sim. todos os nossos devocionais. Sim, vendemos lá muito devocional E pop pra galera. pop, exatamente. Mas aí entrou uma galera, viu aí, ó. E antes de eu continuar o aviso aqui, eu tenho que ler porque tem uma galera do acampamento. Aí a Camila antes fala assim: 1 mês e 2 semanas sem ver. Love you. Meu Love Deus. you. Um momento love aqui. Sucesso, o Nilson fala e a Carla também cumprimentando. Mylon Pequeno entrou, tá sempre com a gente. Mirella Lisboa entrou. Mirella, liderança lá da galera, falando que tá com saudade, a gente também com muita saudade de vocês. É. Olha quem entrou aqui, esse é a autarquia, viu? Jorge Suta Arelli. Esse cara é maravilhoso. Suta Sério, Arelli. Suta Arelli. O cara é bom demais. Inclusive, falávamos de você, senhor Jorge, antes da live começar. Olha só, Falavam mal. Não, tô brincando. Nossa, lê aqui. Ela tava no acampamento, mas o nome aí é complicado, viu? Miau Mini. Mialmini. Como que é o nome da Mialmini? Ela é no Instagram, Mialmini. Acho que é Yasmin. É Acho que é Yasmin? Yasmin. Então é ela mesmo. É Yasmin mesmo.
Yasmin entrou também aí, seja bem-vinda. A Miloca fala que a pregação da Kelly foi belíssima lá no acampamento. Até porque só a Kelly Obrigada. pegou, né? Eu acho que sim. Ó, mas vamos lá. Sim, senhor. Pra vocês que não sabem, vou repetir novamente. Estivemos com a Juventude Batista do Calvário lá no acampamento deles. Foi Memorial do Calvário. Memorial do Calvário. Foi uma oportunidade muito boa, galera que tá aí. Parabéns pelo acampamento de vocês. Mas as nossas pregações e as conversas que nós tivemos com eles nas lives estão disponíveis Estão no nosso todas YouTube. disponíveis no YouTube. Todas. Inclusive, você pode acessar para Inclusive, assistir. de novo. Inclusive, você pode se inscrever no canal. Inclusive, também você pode curtir e compartilhar com seus amigos. É verdade, a gente colocou todos os cinco momentos de pregação lá, Isso. certo? Teve um momento interativo primeiro lá. Cara, a foi muito primeira bom. pregação é muito boa, Muito estamos legal. os 4 juntos. Mas a É. segunda, a terceira, a quarta e a quinta também são Também legais. foram muito boas. Então a gente só não tem condições de disponibilizar as nossas sketches sobre Matrix que nós fizemos. Ainda não, né? Ou Ainda sim? não. Ou A futuramente. gente gravou? Ainda não. Se por acaso você é da Igreja Memorial do Calvário, Isso. chega nessa live agora ou em outro momento, e você tem vídeos sobre as nossas peças, passa pra gente, por gentileza. A gente quer reviver essa vergonha. Mas eu vi que tem muita gente acompanhando a gente. É isso aí, é isso aí. Nós temos gente, a galera entrando aí também, a Yasmin entrou, o Felipe Lucas entrou e o Dick Luke entrou também. Isso. Então é isso, galera. Acompanhem lá no nosso canal do YouTube as nossas pregações lá no acampamento sobre o Reino de Deus, Reino Invertido. Foi assim, um momento muito bom. A gente soltou agora de 9 horas, já tá no nosso Instagram a divulgação. Vai lá no nosso canal do YouTube. É isso aí, mas eu acredito que você veio aqui também pra acompanhar o tema de hoje, né? Antes do tema de hoje, Inclusive. porque pode ser que no final a gente não tenha tempo, inclusive, amanhã eu e meu amigo Farley Mas Filho, vamos lembrar isso no final também. vamos lembrar no final, estaremos no canal Bang, Canal Bang! TV Mar, canal 25, certo? Isso, Estaremos você lá. consegue acessar a TV Mar também pelo YouTube, pela internet, não só pela TV, Yes. TV. Estaremos lá no canal Bang falando sobre cinema e cultura pop. Estejam lá com a Falando gente. sobre Né? filmes de super-heróis para adultos. Para adultos, olha, tema polêmico. Então E entra eu lá. estarei em casa. É isso aí. Na live. Estaremos em live, né? O Diego87 entrou e o JG42 Podcast, galera que tá gente aí no grupo, Eu achei entrou que o também. JG era nosso ex-aluno, João Gabriel, mas acho que não, podcast. Não, ele era da galera do grupo lá do Cultura Não, do Holy Ghost. do Holy Ghost, exatamente. Wilson Filho fala, queria ter visto essa cena de vocês de Matrix. A gente vai disponibilizar alguns vídeos, tá? Alguns vídeos estão com a gente, acho que amanhã ou depois provavelmente a gente vai colocar nas redes aí. As Mas é isso. peças foram excelentes, mas a narração... Mas vamos lá, Vamos lá, vamos embora. Vamos lá, dia de quarta-feira, dia de cansaço, né? Pra quem trabalhou durante o dia, brincadeira. Olha lá, brincadeira. Olha lá, o tema de hoje, na verdade, é um tema sério, embora a gente esteja bem descontraído, a gente esteja brincando aqui muito, mas é um tema extremamente sério Com certeza. em que a gente tem muito medo de conversar. Quando eu digo a gente, não só a gente, mas como igreja, como sociedade, a gente fica pisando em ovos pra falar sobre isso, não é isso? Verdade. É. A gente vai, em virtude do Setembro Amarelo, Amarelo. né, que é o mês em que a gente faz a campanha de prevenção contra o suicídio. Então a gente vai estar falando sobre esse tema, cultura pop, fé cristã e suicídio. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto sério aí, até um pouco numa perspectiva bíblica, ou então de perspectivas que o pessoal cria, às vezes, com Também. relação ao suicídio. E a gente vai estar conversando sobre isso. Então, desde já, o que é que a gente pede? Coloca aí tua opinião, o que você acha com relação ao suicídio, tudo, sua opinião com relação também à prevenção. Isso, filmes também ou séries, Filmes. né? Tem uma dica lá no nosso post, né, com a série que vem logo na Qual? cabeça quando fala Qual suicídio. será? 13 Reasons Why. 13 Reasons Why, 13 pois é. Reasons Why, exatamente. Mas fala aí sobre o que você acha sobre isso e vamos conversando, tá certo? Olha, o Jorge falou quase um Cid Moreira esse Farley. Obrigado, meu querido. Esse é amigo mesmo, Esse é é. amigo. Ah, o Esse Jorge é um amigo. cara bom, rapaz. Olha, É. vou dizer, É bom. também só pra aguentar o Farley 2 acampamentos seguidos, É eles são bons, verdade, né? né? Tem um pouquinho de loucura nisso, mas tudo bem. E a gente que aguenta todo dia. Não, Farley, nós amamos você, amigo, amamos. Porque amamos. só amando. Mas vamos lá. A Camila fala o seguinte: bandos de quadrados entraram. Olha, bandos de quadrados é o Mike que geralmente entra. Mike,
deixei um recado pra você lá no grupo de WhatsApp. Já gravamos aí Exatamente. videozinho O de aniversário pra Quadrado está vocês. fazendo Né? 3 anos de aniversário. São um pouquinho só mais velhos do que a gente, né? E canal que fala também sobre cultura pop, nessa perspectiva também com fé cristã, vale a pena se conhecer e seguir. Ó, Mano e Dandan entrou, o Mike fala que é o Mike, sempre ele que está aqui com a gente. Valeu, Mike. Dandan, cadê a foto? Mano e Dandan. Ah, é Dandan, cara, Dandan. Dandan. Dandan, cresci com Dandan. Dandan, irmã de N, de Vivi, de Opa, Renato. Dandan, e aí? Ei, Beleza? tudo jóia? Quem entrou também foi a nossa querida Clara Santos, que estava com a gente lá Claro, no falamos de acampamento. você há pouco e dos seus pais com aquela comida maravilhosa do acampamento. Clara, a gente falou muita coisa já sobre o acampamento, viu? Foi Seu maravilhoso, namorado é um festa de mito. parabéns. Seu namorado é verdade. um mito. Já falamos muita coisa. verdade. Volta Não, depois é no início verdade. da live, Clara, pra ver o que a gente falou pra vocês, tá? Mas é isso. A Camila falou o seguinte, verdade. Quando deveria ser um dos assuntos mais comentados em nossas igrejas e juventudes, o suicídio ele não é. Né? Exatamente. Mas me diga, por que falar sobre suicídio, né? E aí? Esse é interessante. Algumas pessoas têm talvez até visto, porque está ficando cada vez mais conhecido isso, divulgações, postagens sobre Setembro Amarelo. Sim. Né? Mas o que é esse Setembro Amarelo? Como surgiu o Setembro Amarelo? Né? Onde eles vivem? Mas como surgiu o Setembro Amarelo? Né? E aqui é bem interessante que está em ano de 2018 e a primeira ação desse movimento do Setembro Amarelo foi em 2015. Né? E na verdade Tem tanto tempo assim. tem 3 anos já. E Não, na verdade, tem que assim, também. ao longo desses últimos anos tinha acontecido muito isso, né? Do Outubro Rosa, Novembro Azul. Eles sim, estão colocando cores como uma tentativa de estimular essa lembrança acerca de coisas que precisam ser prevenidas, né? Entendendo Eu fico que. um pouco confusa com tantas cores. Entendendo até que você é da saúde também, né? A gente sabe que saúde O da próstata que é azul é quando? é novembro. Novembro, né? Novembro. Tá Em preocupado, homenagem a né? você, Tá seu aniversário. Não, tô tranquilo, tô novinho ainda e tal. Eu tenho urologistas na família, então tô bem tranquilo. Ah, coisa Tem quem boa, cuide, não é? tem quem cuide. E aí o que acontece? Essa é uma tentativa de trazer essas cores até de uma maneira até lúdica, como diríamos, mnemônica, né? Tipo, para ajudar nessa lembrança de quanto é importante falar sobre alguns temas. Focando em prevenção, porque a gente sabe que saúde, né? A OMS fala que saúde é bem-estar integral, envolve não só a questão de você cuidar depois que aquilo acontece, né? Aquela questão do cuidado primário, secundário, terciário, mas a questão da prevenção e da promoção à Eu saúde. tô balançando a cabeça concordando, mas eu Você não... estudou isso. Mas eu não posso dizer que sei. Sim, assim Sim. É porque, pra dizer a verdade, também eles criam essas campanhas para atingir também essas classes menos favorecidas. Que a elas, sociedade como um todo. A né? sociedade como um todo. Essas classes menos favorecidas, elas às vezes não conseguem ter uma boa instrução, né? Então, essas campanhas que eles colocam, assim, eles massificam mesmo, né? Sim. Através da E a propaganda da ideia é essa televisão, mesmo, até né? para que assuntos como o suicídio, que sempre foi tabu, a gente possa conversar, né? Verdade. E aí foi um movimento, na verdade, que surgiu como uma junção, né? Uma união de forças do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Inclusive, o número, se eu não estou enganado, é 180. 188, que ele tem um foco justamente nisso, de dar suporte para pessoas que estão com ideações suicidas, né, para que elas não cometam isso. E aí, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, eles se juntaram para estabelecer setembro como Setembro Amarelo, numa tentativa de mostrar à sociedade que o suicídio é um problema, inclusive é tido hoje como um problema realmente social, sabe? Porque a gente hoje tem taxas superiores, inclusive, ao número de pessoas que morrem com AIDS e com câncer. Só para você ver como é forte Muito o forte. número de pessoas que morrem hoje por conta do suicídio. Muito forte. Antes de você continuar Sim, por aí, o Mano e Dandan fala, é Dandan Gueiros mesmo. Eu Dandan isso Gueiros. falo. E abraço, mandou um abraço pro Farley. Tato Campos entrou. Aí o Tato juntou com o Mike e os bandos e quadrados estão aqui. Gravamos há Que pouco isso, um os vídeo. dois aqui juntos, eita. Peso. E gravamos um vídeo pra vocês de aniversário, viu? Mandando. Exatamente. Dá uma olhada aí, a gente vai mandar aí pra vocês. Olha só o que o Mike falou, que é bem legal. O assunto é muito importante. Eu já tentei suicídio na adolescência. Quem tá Não, falando isso? o Mike do Bandas de Quadrados está falando isso. Muito bom, Mike, você poder trazer esse Compartilhar, testemunho e sim. compartilhar isso com a gente. O assunto é muito importante. Eu já tentei suicídio na adolescência. Na hora que eu ia me matar, eu falei alto: Deus, se você existe mesmo, fala comigo. Na mesma hora, um amigo meu apareceu e falou de Jesus.
naquela mesma noite falaram de Jesus 3 vezes para mim, inclusive a professora de matemática. Gravamos um vídeo sobre isso tempo atrás e semana que vem tem um outro sobre isso lá no canal. Muito show, Mike. Fala, e ainda reforça mais uma vez. Traz esse vídeo pra gente poder colocar lá nas nossas redes, divulgar esse vídeo que vocês já têm. E semana que vem a gente divulga também o vídeo que vocês vão lançar aí. A Sandy, que esteve com a gente no acampamento e apoia demais aqui sempre na nossa liga, o nosso trabalho, entrou também. Sandy, abraço. Sandy. E o Douglas Flávio entrou também. O Douglas entrou e o Lorival Neves também entrou. Lorival Neves que adicionou a gente essa semana, viu? Aí começou a seguir a gente essa semana. Abraço aí. Acho que minha noiva deixou alguma coisa escrita. A Camila acabou de escrever que as questões sexuais e financeiras também, né? Elas entram muito nesse não, tem muita coisa pra gente conversar aí nesse. O Mike tá falando que vai mandar pra vocês. Manda mesmo aí pra gente poder divulgar esse vídeo de vocês aí. Eu sou suspeito, porque eu tô me formando esse semestre de psicologia, né? Então a gente trabalha... Aê, finalmente! Olha, eu não sei quem ia ser jubilado, se era o Fábio ou o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha não sai do colégio, né? Se ele não sai, por que eu preciso sair? Muito bem, né? Finalmente! Então é um tema que me interessa muito, que a gente tá totalmente imerso nisso daí, né? Mas é só pra vocês terem uma ideia de como é sério essa questão do suicídio. Há uma média, hoje em dia, que é dita, na verdade esses dados são de 2015, 2016, de 32 suicídios por dia no Brasil, gente. São 32 suicídios. É uma média de uma pessoa que tira a própria vida a cada 45 segundos. É por isso que o número é maior hoje do que pessoas que morrem com algumas outras doenças também sérias. A gente não tem noção do que é o suicídio, de como ele afeta a sociedade, porque geralmente, quando acontece um caso de suicídio, é abafado pela família. Pela família e pela sociedade também, pela sociedade. mídia. Não sai na mídia, não sai assim nesses dados mais comuns a gente. Não é divulgado. Há uma culpa muito grande da família não ter percebido a situação. Se a família for evangélica, a culpa aí, acaba sendo ainda maior ainda, né? Sem contar o peso todo da ideia de que o suicídio, a pessoa vai para o inferno, aquela pessoa que cometeu o suicídio. Isso é um peso desgraçadamente maior para a família que ficou com a situação, né? E como isso não é divulgado, a gente não tem noção, não tem ideia de quanto isso é comum. Cara, e hoje em dia, né, a gente sabe o quanto a sociedade ela tem sofrido justamente com a sociedade doente, uma sociedade onde a taxa de desemprego é muito alta, e isso é um dos grandes motivos que levam as pessoas ao suicídio, né? A gente tem um testemunho aqui recente do pastor Técio, da primeira igreja batista daqui. O pastor Técio, ele estava passando naquela ponte do Reginaldo e viu um rapaz que ia se jogar. Ele voltou o carro e conseguiu tirar ele dali. O pessoal da primeira igreja fez uma ajuda muito grande para ele. Legal, arrumaram um emprego. Foi isso recente. Para quem não é daqui, há 2 meses atrás. A ponte do Reginaldo é um local comum de suicídio aqui na nossa cidade. Pois é, então o pessoal da primeira igreja fez uma campanha muito grande e o motivo pelo qual ele ia se suicidar. E aí levaram, o pastor Técio levou ele em casa na mesma noite e estava com esposa e filhos lá. E o motivo que ele ia se suicidar era justamente o desemprego, cara. Então assim, isso afeta realmente a mente das pessoas. Não é uma coisa fácil, nossa sociedade tem vivido... tem vivido esse processo doloroso. São vários fatores que levam a pessoa a caminhar para essa... É como a gente estava conversando logo no início, antes de iniciar a live, né? A gente percebe que isso vem de um processo antidepressivo. Sim, de um processo tem uma gama de fatores. Exatamente. Não, de um processo complicado. onde a pessoa se vê encurralada, sem saída, e onde a sua dor emocional psicológica é maior do que a dor de viver. Então, assim, acaba superando a vontade de viver, essa dor psicológica e emocional. Isso é um sofrimento, na verdade, para você poder tirar outro sofrimento. Isso acontece também, inclusive, até na questão da automutilação, né? Que, tipo, são coisas diferentes, mas algumas pessoas com ideação de suicídio acabam apresentando também essas características, esses sintomas de automutilação. E a automutilação, por exemplo, é um tipo de sofrimento que você emprega no seu corpo para você diminuir o sofrimento psicológico, o sofrimento psíquico que você está passando. E a gente olha e que é uma coisa horrível, que é a gente olhar e chamar de frescura, e dar tantos outros nomes, e não entender que aquilo dali é apenas
expressões de um sofrimento muito maior interno que a pessoa não sabe nem como entender, nem como colocar para fora. Não, e Olha sabe só. o que me alarma? É saber que tá cada vez mais cedo Sim, isso. sim, mas A verdade. gente vê crianças de 10 anos E é por que isso que estão fazendo tem o aspecto social, automutilação. como você falou, né? Mas vamos falar sobre isso, vai lá, Paulo. Olha só, a Sandy manda um beijão pra gente, né? A gente cumprimentou ela. A Camila Mota entrou, a Camila que tava lá com a gente, liderança. Queridíssima. Querida Camila. Namorada de Ítalo, noiva Exatamente. do doutor Ítalo. Olha só, o Jorge Sutarelli, né? Nosso querido Jorge, Quando ele, fala quando mesmo. fala, ele fala pra realmente trazer coisa boa. O Jorge, ele falou o seguinte, é um assunto muito importante, porém, é algo tão importante que se precisa saber falar sobre isso. Opa. Tem que saber falar sobre isso. E ele falou que o 13 Reasons Why pisa na bola em alguns momentos. Vai falar nisso. A gente pode comentar depois sobre Vamos isso. falar certo? sobre isso, com Que a gente vai falar sobre isso. O Inclusive Fred. temos um vídeo sobre isso. Há um vídeo que foi lançado ano passado chamado Precisamos Falar sobre Suicídio. Tá? É um filme que a gente analisa a primeira temporada da série 13 Reasons Why. Exatamente. E em breve eu já gravei o vídeo sobre a segunda temporada. Não saiu por falta de tempo de editar, não vou mentir. Mas meu sonho, meu desejo, do fundo do meu coração é que esse mês de setembro amarelo esse vídeo saia, entendeu? Olha Não só, por mim. o Fred que esteve conosco lá do Conselho Jedi, ela esteve com a gente. Ele tá aí? Tá aqui, entrou Fred, o o seu Fredão. tênis tá lá em casa. Liga pra mim pra gente combinar como é que você vai buscar esse tênis. Aí o Fred fala, meus queridos, tal, a Camila cumprimentando a gente, é isso aí. E é isso, né, cara? É um assunto que realmente é importante, tem que ser falado. Vamos caminhar, né, aí, Vamos. porque talvez a gente Deixa eu tenha só até fazer pouco um, tempo. sim, vamos só fazer um comentário aqui, porque a Kelly falou sobre essa questão de que às vezes os dados são mascarados por conta A da Nicole, família. que esteve lá no acampamento com a gente, Nicole, entrou irmã de também. Yasmin, filha do Exatamente. Carmen, da família Diz toda. que está com saudades, é isso Nós aí. também. E o Fred está falando que também tem várias restrições ao 13 Reasons Why. Pronto. Coloca aí as restrições de vocês. vamos conversar Jorge e sobre Fred, isso. vocês falaram Vamos? que tem restrições contra a série, A ideia coloquem aqui aí é- pra Olhe gente. pra fora, abra o seu coração. Isso, não se cale. Falar é a melhor solução. Tem o chamado efeito Werther. Né? O que é o efeito Werther? É um tipo de estudo, né? Na verdade, Edward. O assunto é sério, cara. Desculpa. Você- por favor. O que acontece? Houve um alemão, né? E aí eu não sei nem como seria, na verdade, a pronúncia, porque a pronúncia alemã realmente é diferente, entendeu? Que por conta, depois de um relato de suicídio dele, várias pessoas chegaram a tirar a própria vida e disseram que foi influenciado por isso. A partir daí surgiu um estudo de que toda vez que você promove conversas sobre suicídio, expõe isso na mídia, você acaba levando pessoas que estão mais sensibilizadas ou vulneráveis, entendeu? A também cometer suicídios. É o que eles chamam do efeito Werther. E por conta disso, a mídia, né, ela se limita, né, em relação ao que divulgar e como divulgar. É por isso que algumas cenas não acontecem, embora em 13 Reasons Why isso acaba acontecendo em uma polêmica, isso algumas pessoas não concordam. E é por isso que, por exemplo, no Fica Alerta, você vai ver, o Fica Alerta, por exemplo, é um programa que tem aqui sobre coisas policiais que acontecem. Você vai ver muita coisa saindo ali, mas você não vai ver de suicídio. Justamente com o risco, ou com o medo, com o receio de que se estimule outros. Por isso que os dados acabam sendo mascarados e a gente não tem ideia da gravidade. Inclusive nós tivemos, esse ano, por exemplo, vários casos de pastores brasileiros, pastores americanos, que se suicidaram, né? E leva a gente a pensar ainda mais, cara, precisamos conversar sobre o suicídio, inclusive nas nossas igrejas. Olha só, o Cauê aqui na Barra fala o seguinte: ano passado teve a primeira temporada, né, dos 13 porquês e o jogo da Baleia Azul. Os jovens da mocidade aqui da igreja ficaram de piada com isso. Muito triste isso. Eu tive que puxar a orelha deles. Certíssimo, Cauê. Não é um assunto, não é brincadeira. É sério, cara, sério. Não é brincadeira. A Milane fala o seguinte: infelizmente o preconceito é maior com a família. Quando um parente fala sobre suicídio, muitos parentes levam na brincadeira ou criticam a pessoa que quer cometer suicídio. Não levam a sério. Não levam a sério. A Liana Patrícia já perguntou aqui o que a Bíblia fala sobre suicídio, a gente vai falar sobre isso. O Fred fala: achei que em alguns momentos, isso na série, né, os 13 porquês, achei que em alguns momentos o suicídio, mesmo que intencionalmente,
romantizou, porque ele botou o ri aqui, mas romantizou o suicídio. Ficou meio poético. Não sei se o público-alvo tem maturidade para filtrar. Isso foi uma das críticas maiores que tiveram a série, né? Falamos sobre isso também no nosso vídeo. Fred citou isso, a gente falou sobre isso no vídeo, né? A romantização ali do suicídio, inclusive da figura da Hannah, né? Exato. Porque meio que aquela questão de ela se vingar daquelas pessoas, Isso. dos 13 que lhe fizeram mal, inclusive do que se omitiu, que é no caso ali do Clay. Do Clay. Né? Que na verdade ele é uma das 3 razões pela omissão dele. Bichinho. Né? E a gente ali percebe. Você assistiu, né? Assisti. Até que você falou de um jeito. Eu achei que você... Não, bichinho. Não, mas é. A gente assistimos a primeira e a segunda Isso, também. inclusive, aí percebe ali o quanto isso foi romantizado, né? Inclusive tem texto sobre a segunda temporada. A gente tem texto sobre a segunda temporada. Entra lá no nosso Instagram e procura. A gente pode até disponibilizar esse mês que é o Setembro Amarelo. Essa postagem para vocês lá no nosso story e vocês vão direto para a programação. Mas já que a gente tocou no Twitter, só antes de continuar, porque o Jorge fala nesse caso. Você me interrompe, velho. Porque a galera tá falando, o público precisa falar. O Jorge está falando aqui, o Suta, né? Nesse caso de plantão policial, teve um caso que cobriram uma tentativa de suicídio. Foi algo tão bizarro de se ver que parece uma encenação. Esses plantões não servem para nada, sou completamente contrário. E ele é estudante de jornalismo, né? Eu também não gosto. Eu também não gosto. Não gosto do horário que passa, não do almoço. Só fomenta o medo e o terror, ele tá falando. Isso. O Anderson entrou. E outra coisa, banaliza a morte, banaliza a violência. E eu acho... Não, é terrível, é terrível. E quem geralmente apresenta isso tem esse ar sensacionalista. É audiência, cara. Os caras usam isso pra levantar audiência. Exatamente, sabe? Isso aí exatamente. A nossa querida Laranja entrou já pra crente. Laranjinha. Mas uma coisa muito importante que a Kelly até começou a tocar é entender, ou na verdade nem entender, né? Acho que seria demais a gente querer entender, tentar entender as causas, né? Na verdade, em relação a isso e muitos outros assuntos, a gente não pode ser simplista. Né? A gente não pode falar, a pessoa comete suicídio por conta disso. Não tem como. Não, eu tô instalando gesso. Não tem como ser simplista. A gente De é jeito complexo. nenhum. Exatamente. Né? O ser Cada humano um na é sua complexo. complexidade. Exatamente. Ó, o Cauê fala o seguinte: na verdade, na série é a percepção da Hannah Baker. Não que seja a realidade, mas é a percepção dela. Tanto que algumas das falas delas são falsas, né? Porém, como o Tony disse pro Clay, é a verdade dela, né? É a verdade dela. A série, ela trata de um tema muito delicado, mas ela também tem, vamos dizer assim, a sua parte literária, Sim. sua liberdade poética, e isso tem que ser bem equilibrado. Mas no nosso vídeo eu me lembro que a gente falou justamente sobre isso, que a gente tem que ter muito cuidado e maturidade para assistir aquela série. É uma série que tem recomendação indicativa, isso é a primeira coisa a ser citada, né? Um estímulo muito grande, eles, principalmente na segunda temporada, é a questão de, toda vez eles falam sobre isso, sobre a questão de você buscar o CVV, né? Tem aquelas mensagens antes e depois do começo da série. Eles têm, tanto na primeira como na segunda temporada, um documentário depois, sim, o documentário, inclusive, da primeira entrevistas. temporada é muito bom. O documentário da primeira temporada é excelente. O da segunda são entrevistas com o elenco. O da segunda temporada são entrevistas com o elenco, com o auditório. Eu tô pensando, eu tô viajando aqui. Tá com a cara de sofrido tão grande. Trabalho, né? Vamos falar, filha. Concentra. Concentra. A gente tem que, às vezes, aqui, ó, pegar a Kelly, gente, e tipo... Vai, não, vai, fala, continua. Porque ela, bichinha... Não poda. Não fica assim. Vai, Paulinho. Ó, voltando. Na segunda temporada são entrevistas com o elenco, o auditório e psicólogos também, psiquiatras, E eles conversam sobre o assunto. Eu acho a segunda temporada, na verdade, totalmente dispensável. Eu acho dispensável também, eu acho também. E que eles Eu também na acho. bola. Mas eu Vamos não lá. assisti. Mas enfim. por que eu falei isso, né? Na verdade, assim, a gente precisa levar em consideração que o suicídio, ele envolve vários fatores. Todos nós, como seres humanos, como você falou, nós somos complexos, né? Nós somos seres, a gente costuma falar, biopsicossociais, né? Porque envolve essa questão sociológica, social, a questão biológica, a questão psíquica, a questão espiritual, sabe? Então, há essa gama de fatores que acabam influenciando a gente ao adoecimento, assim como também há várias outras questões, até mesmo como o suicídio. Né? Então a gente precisa entender, por exemplo, a realidade às vezes em que o país está de crise econômica, que falou essa questão do desemprego, sem perspectivas de futuro, de vida, pressões... Tanto é que a gente percebe, por exemplo, que os maiores índices de suicídio acontecem no interior.
onde não tem Tem uma muito oportunidade de suicídio vida, interior. entendeu? Eu lembro que há uns anos atrás, quando a gente estava pesquisando sobre suicídio, eu não sei, foi uma pesquisa minha mesmo, pessoal. Eu descobri que Mata Grande era o município aqui de Alagoas com mais suicídio. E era justamente uma cidade que não tinha, muito longe da capital, Isso. Não tinha Perspectiva até oportunidade, hoje é muito perspectiva de futuro nem nada. O entendeu? Vitor, o pastor Vitor, nosso integrante aqui da Liga, ele é pastor lá em Capela e ele fala que, Sim, sabe, sim. tem um grande número. Mas lá. há também um número alto entre pessoas muito ricas, né? Aquelas Sim. pessoas que Sem alcançaram dúvida. tudo, que tem dinheiro para tudo, mas não conseguem encontrar sentido para a Um sentido vida. pra vida. Há pesquisas que falam, por exemplo, sobre o clima do local que influencia. Lugares muito frios, onde o inverno é muito prolongado, com muita poluição. A cidade onde eu morei, por exemplo, na China, é uma cidade que é extremamente forte a questão da poluição e a questão do frio, e há índices altos de suicídio. Então você vê assim, que há diversos fatores, não dá pra gente bater o martelo e dizer que é isso. Além disso, a gente tem as questões biológicas, porque às vezes, até mesmo de estar um desequilíbrio, né, na questão hormonal, bioquímico, né? Sem contar a própria genética. Tem pessoas que têm tendência genética à depressão. Às vezes questões como a esquizofrenia e outros transtornos mentais facilitam isso aí. Tem a própria questão que eu tinha falado da vulnerabilidade emocional. Tem aquelas pessoas que falam assim, a fulana é muito sensível, fulana é muito sensível. A gente chama isso de vulnerabilidade emocional. Ó, que é a olha questão, quanto deixa eu só tamanho. concluir. Tá, É o que a fecha aí. questão da vulnerabilidade emocional é justamente isso. De eu não ter habilidades psíquicas suficientes, sociais, para lidar com o sofrimento meu, do outro. E são aquelas pessoas que acabam se sentindo mais frágeis, sofrendo com tudo, se emocionando com tudo. E essas pessoas, elas acabam sendo muito alvo disso. Sabe? Então, assim, Aquela pessoa que chora quando começa a chover. isso, Né, que fica triste. Isso, entre outras coisas. Então, assim, não dá pra gente dizer é esse fator, assim como também eu preciso entender que é complexo. Não, é complexo. engraçado, porque desde que você começou a falar de fatores, é um leque assim que Isso, vai e é o que a desde gente a tá tentando parte ser bem objetivo, né? biológica, a parte social, a parte emocional. Realmente é uma gama de fatores É aí que que entra. pode levar uma pessoa realmente a pensar em suicídio. Né? Aí que entra a questão da empatia, né? Da gente Perfeito, olhar para o outro e tentar compreender perfeito. a realidade do outro, mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Vamos. A Sandy falou o seguinte: concordo contigo, Fred. Em inúmeros pontos eu consigo enxergar os 13 porquês sendo extremamente tóxica, principalmente para quem já sofre com esse tipo de problema. Verdade. Aí a nossa querida Laranja fala: não assisti, saiu bem na época que eu tive um pico de síndrome de pânico, então realmente não era indicado a Laranja. Eu falei com uma pessoa que eu conheço que ela falou assim: amo série, mas nesse momento eu não estou emocionalmente bem para assistir 13 Reasons Why. Eu falei pra ela, então não assista. assista, com certeza. E é o que a gente recomenda. A gente não defende aquilo, tem que assistir. Não, meu filho, você tem que ter maturidade para entender. Assisto, não Aí assisto. entender o seu limite, né? Exatamente, em Entender o relação seu a limite. qualquer coisa. O Cauê, ele fala de um lado positivo aqui, ele fala que na segunda temporada foi sensacional o incentivo potencial para o suicida procurar ajuda profissional na sim. abertura, né? Sim, Na sim, abertura sim. da série. E realmente foi. A Sandy comentou aqui também, brincando aqui com o Fred. O Fred fala: a segunda temporada não teria sido uma prestação de contas justamente pelo que aconteceu. Se foi essa a intenção, não achei que prestou muita conta não. O Jorge fala o seguinte: a forma como eles começam a segunda temporada poderiam ter começado a primeira. O problema não é falar sobre violência. Laranja Mecânica tá aí para isso. É jogar uma ideia extremamente romântica, que é o que muitos criticam. A justificativa do suicídio na Finlândia, segundo o Fred, é que não existe emoção na vida, que tudo é muito certo e previsível. Lá na Finlândia, que foi algo que vocês falaram até do clima e tal. Vai ser professor. No instante vira imprevisível. O Cauê fala, é verdade, dizem que aqui em Curitiba é muito mais propício ao suicídio pelo clima, né? O Jorge fala: o problema é jogar uma ideia extremamente romântica. O Bando de Quadrados fala: os 13 porquês, no modo geral, a primeira temporada romantiza o suicídio. A Camila fala: tem os distúrbios hormonais também, né? Hipotireoidismo ou hiper, né? E o Jorge fala: falar sobre tirar a vida é algo tão importante quanto falar sobre a busca pela vida. Esses assuntos andam juntos, com certeza. São assuntos existenciais, né? O ser humano, ele procura o tempo todo falar sobre essas coisas, né? Então, inclusive eu escrevi um texto essa semana sobre o sentido da Liga, de uma frase que a gente viu do filme O Protetor. E o filme O Protetor, a frase é:
que você, quando nasce assim, tem duas perguntas, né? Não, são os Não. 2 dias mais Os importantes 2 dias da sua mais vida. importantes da sua vida. É quando você Você nasce nasce e quando você encontra propósito para sua um vida. propósito para sua vida. E quando muitas pessoas não conseguem entender que não encontraram esse propósito, é complicado, cara. Saúde. Saúde! Desculpa. Que é live, né? Ao vivo o negócio, né? Então, assim, Dá pra aprender. realmente essa questão existencial, ela é um dos grandes motivos realmente para o suicídio aí. Talvez seja o cerne, né? Porque quando você não encontra propósito de vida, é complicado você enfrentar as dificuldades. Eu tenho dificuldade até de pensar no fator principal. Eu acho que não tem como. Realmente é um conjunto. É muita pela nossa coisa, né? complexidade. Ó, tem duas coisas aqui pra gente entrar até na questão bíblica também, Sim. certo? A pergunta da Liana sobre o que a Bíblia fala sobre suicídio e o Mike falou algo interessante. O que vocês podem falar sobre o aumento do número de pastores que estão cometendo suicídio, que foi algo que já foi falado aqui, no mundo todo. Semana passada teve mais um caso nos Estados Unidos de um pastor jovem que se matou. Adri Bartolazzi entrou, que está sempre com a gente na rede social, e o Cauê da Saúde, aquela. Saúde. Obrigada. Ok, entendi. Então, é justamente por isso que a gente precisa conversar sobre isso, né? Por esse aumento de casos. Mas o que eu penso, quando envolve essa questão de pastores, entra essa questão da pressão e da dificuldade de você verbalizar e compartilhar o peso e o sofrimento. Há um preconceito muito grande que o pastor ele não pode ter esse tipo de fraqueza, né? Uma idealização Não só- acerca não da só- figura Uma idealização. pastoral, da figura do crente. Não só o preconceito, perfeito. né? Também tem a questão de que quem vai ouvir o pastor? Isso. Porque o pastor ouve todos, mas quem vai ouvir Isso, o mas pastor? o medo Quem também. tem A gente autoridade pra criou ouvir o também pastor? uma imagem idealizada da figura pastoral como alguém, assim, é o representante de De Deus na terra. Exatamente, que na verdade a Bíblia não fala, Não sobre, fala sobre isso. Entendeu? Inclusive até Mas uma ela fala herança. que nós é que somos É uma herança representantes. católica que a gente traz ainda da questão do papado, do sacerdócio da Igreja Católica, e a gente traz isso e a gente distorce completamente a figura pastoral. Pastor Rogério Scheidegger Maia, meu Sim. querido pastor na minha infância e adolescência. Saudoso pastor. Saudoso pastor, faleceu de câncer. Isso. O pastor Rogério, quando ele teve o câncer, ele teve a ideia de criar o Cajado Cajado Amigo, que era justamente um ministério onde os pastores iriam ser aconselhados por outros pastores. E iriam ser pastoreados. Isso funcionou por muito tempo e depois, infelizmente, ele veio a falecer. O pastor Rogério era um tio para mim, pai dos meus queridos amigos André e Fred. Então, assim, eu acompanhei de perto as intenções dele com aquilo. Funcionou, mas depois, infelizmente, o falecimento dele terminou ficando estagnado. Mas é uma realidade. O pastor Isso ele precisa isso é ser um alerta. pastoreado também. Isso né? é um alerta, porque mostra pra gente que a gente precisa também conversar entre no meio teológico, né? Para ajudar também Sim. os nossos pastores. E diminuir as nossos futuros pastores. pressões. A gente tem muita pressão, a gente como cristão, Rapaz, coincidência como ou não, líder. Sônia Scheidegger entrou Olha porque aí, eu não tinha nem caraca. visto e falei do pastor Rogério aqui. Que legal, que legal. Coincidência, não tinha visto. E a gente... Desculpa ter cortado Precisa seu raciocínio. diminuir a pressão Sim, que diminuir, existe obrigado. nos pastores. Não, pastores, o cristão de maneira geral, né? A gente coloca, cria essa questão do pedestal. Eu tava conversando, a gente dividiu no final do acampamento em grupos e cada pessoa da liga foi com um. E a gente tava conversando sobre isso, né? E um dos meninos falou que o que tocou ele lá durante a nossa pregação no primeiro dia foi quando a gente falou sobre Israel não ter entendido o chamado deles, né? Ter tornado aquela questão da escolha como povo, Exatamente. como exclusivismo e sentido superior aos outros povos da terra. E eles falando que é incrível como nós cristãos fazemos isso. Como a gente entende essa participação do reino como algo que nos faz melhor e nós não somos. Não, Entendeu? Paulo fala, ai de mim, né? O pior dos pecadores. Então, esse reconhecimento da nossa humanidade, da nossa limitação. Estamos todos sujeitos a doenças, à tristeza, ao choro, ao luto, à depressão tudo, né? e inclusive ao suicídio. Então, por isso que a gente precisa conversar sobre isso. O Setembro Amarelo, uma das frases que eles falam é: falar é a melhor solução. Então eu preciso, e Paulinho falou sobre a questão de ser empático. Sim, A gente precisamos. precisa, e nós cristãos temos o dever da manhã de ter empatia, porque é isso que Cristo ensina. Cristo, quando ele, lá em Mateus 14, ele sai de um barco, ele encontra com a multidão, e Exatamente. Deus fala que ele olha para aquela multidão Perfeito. com compaixão, como ovelhas que não têm pastor. Exato. Aquele texto ali, a primeira vez que eu li assim, destacou de uma forma, eu falei, cara, Cristo olha, e quando ele olha, ele fala:
ele sente compaixão. É isso que a gente precisa olhar para as pessoas e sentir compaixão. E a gente precisa quebrar essa cortina, sei lá, desmistificar a ideia de que o cristão não tem problemas. Isso problemas. É danoso. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas gente, nós precisamos quebrar isso. Gente, não é porque a gente é cristão que a gente não vai sofrer com as situações da nossa vida. Não é porque a gente é cristão que a gente não vai sentir revolta, que a gente não vai se sentir negativo às vezes, que a gente não vai se sentir para baixo. A gente precisa conversar, a gente precisa quebrar isso na cabeça das pessoas. Mas isso, a gente não pode guardar tristezas, não pode guardar decepções. Eu fico incrível porque a gente tem exemplos bíblicos que nos ajudam a ser sinceros com Deus. Cristo, velho. Cristo lá no Getsemane. Salmos. Davi se revolta às vezes contra Deus. Ele pergunta, Senhor, por que me abandonaste? Ele ensina o caminho de como a gente pode ser sincero com Deus. Como a gente pode ser sincero com Deus, mostrar nossa decepção, frustração, sei lá, tristeza, e ao mesmo tempo não perder o respeito por Deus. Eu acho que o nosso problema está justamente no fato de que a gente crê que o cristão, ele tem que ser forte, ele não pode se abater, ele não pode ficar triste, porque ele tem um Deus por ele. Graças a Deus tem um Deus por ele, mas a gente pode se sentir assim, não é pecado. Inclusive porque o Deus dele um dia se angustiou no Getsemane a ponto do seu suor se transformar em sangue, sabe? Dele chorar, de se angustiar e de pedir, Pai, passa de mim esse cálice. E detalhe, numa missão suicida. É porque, na verdade, eu até falei isso numa das pregações lá do acampamento, os judeus eles tinham essa visão do Messias triunfalista, né? E a gente carrega muito isso pra gente hoje, a visão do religioso, entendeu? O religioso é aquele que só enxerga a vitória e o bem-estar, mas o cristianismo não é isso. Isso é uma má interpretação da Bíblia do que é a mensagem da cruz, entendeu? Se a gente entender o que é a mensagem da cruz, a gente vai entender o que é empatia, entendeu? A gente vai entender o que é se colocar no lugar do outro e entender a realidade do outro. A gente precisa fazer isso. A gente precisa acolher as pessoas. A gente julga as pessoas. A gente vê uma pessoa sofrendo crente, a gente já julga logo dizendo, não está com Deus. Isso. Entendeu? Por quê? Porque na nossa cabeça, por exemplo, a gente vai para um enterro de uma pessoa que é crente, olha como o crente é, um silêncio, uma paz quando a pessoa morre. Agora vai para um enterro de não crente, é uma gritaria. Aí se vem um crente e há uma gritaria, porque é a forma dele de vivenciar a dor, a gente já julga logo. Exatamente. Não está perto de Deus. Né? E a gente precisa quebrar isso. Você foi muito sábio com as palavras, né? Que é a questão da vivenciador. Na verdade, o luto, por exemplo, ele faz parte, precisa ser vivenciado e cada um de nós vivencia o luto de uma forma. De uma forma diferente. Exato, a gente não pode julgar as pessoas. Aí entra, pronto, perfeito também, a questão do julgamento, que é uma coisa que a gente faz muito e que a própria Bíblia condena a nossa postura de ser juiz um do outro. Não é a nossa função. Inclusive, antes de eu julgar... Cristo critica. Exatamente, a trave, né? o cisco no olho do irmão, eu preciso tirar a trave do meu olho. É o que Cristo mais critica entre os mestres da lei. É bom você ler, mas é só você ler, só para fechar o que ele falou, porque ela falou sobre essa questão do cristão, você também do cristão triunfalista e tal. O que Cristo vai dizer é justamente isso, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, vai ter dificuldade? Vai ficar desempregado? Vai fazer questionamentos existenciais? Vai. Mas lembre uma coisa, você precisa ter bom ânimo porque Cristo já venceu o mundo. Ou seja, há um foco, há um propósito, há esperança. Por mais que não pareça ter, né? Quando a gente encerra a esperança, quando a gente não tem esperança, acabou a vida. E a principal vai falar, amor, fé e esperança. Né? São três coisas que não podem deixar nunca desistir. Olha só, a Laranja fala, comprei aconselhamento para mulheres. Tem vários temas relacionados à ansiedade, dependência química, transtorno alimentar, eu espero que ajude. Entrou nossa querida Iroca Sabrina. Olha aí, a tia Sônia Scheidegger, que eu tinha falado que entrou. A tia Sônia falando do pastor Rogério, falando do Cajado, amigo aqui. Vinícius também entrou, Vinícius está sempre com a gente. A Liana fala isso, Kelly, o pastor acaba sofrendo com os problemas dos outros e esquecendo os dele mesmo. A Camila Mota fala, sobre os pastores, todo discípulo precisa ser discipulado por alguém. O Vinícius dá aqui boa noite, ele entrou. O Cauê fala, eu entendo que o potencial suicida chega a um nível de falta de esperança que ele rompe contra o instinto humano, a preservação da própria vida. Sim. Souza Paula está aqui com a gente, entrou também, deu um tchauzinho legal aí pra gente. Depressão e Graça, Wilson Porte, excelente livro, ele está recomendando aqui. Inclusive eu tenho esse livro, está emprestado. Olha só,
A Laranja fala, eu tive um problema com relação a sono, eu não dormia, meu cérebro não desligava. Eu queria bater a cabeça na parede para desmaiar e dormir. Me deram diazepam e eu dormi muito pouco. Vinícius, eu tenho esse livro, assisti a palestra dele, a Laranja está falando, Eutaus entrou, a Cristina Correlais entrou também. Deixa eu ver o que mais. O Cauê fala, essa ideia de chega de sofrer é coisa da teologia satânica da prosperidade, segundo ele. Pesado, mas é isso mesmo, muitas vezes. A Sulamita entrou, nunca mais tinha aparecido aqui, Sulamita. Laureca Monteiro, nossa querida Laurinha, entrou. E a Ariane Paula também entrou. Quem foi que falou sobre essa questão do sono, ter dificuldade de dormir? Foi a Laranja. Laranja. Esse é outro desafio, né? Uma Vê a questão hora aí, chamada... pra gente não uma questão morrer na live aí. chamada ansiedade, né? Que é uma coisa que... Temos uns 15 minutinhos. Ansiedade, que é um grande mal do século, né? Que o pessoal fala. Sim. E ansiedade que acaba corroborando para isso, para a falta de sono. E isso acaba gerando um sofrimento psíquico tão forte que pode levar você a uma cisão de tal forma com a realidade, a ponto às vezes até de acontecer questões como o próprio suicídio. E é outro ponto, a gente teve uma situação em Maceió, acho que ano passado talvez, de uma mulher que ela teve depressão pós-parto. E ela cometeu suicídio, a filha bebê, ela amamentando ainda a filha, de uma família, digamos assim, estável, organizada. O marido, acho que ele era até policial, funcionário público. Então, assim, uma pessoa bem estruturada, porque a gente às vezes pensa assim, foi por causa do desemprego, não tem nada a ver com isso. Ela estava numa situação de depressão pós-parto. Não vamos entrar na análise do caso dessa pessoa, tá? Mas o que muitas vezes acontece é que a gente negligencia o cuidado, né? Às vezes o que acontece também, a gente não quer procurar ajuda, né? A Laranja falou sobre essa questão, deram diazepam pra ela, e aí chega, sabe aquela arrepio aqui na espinha? Porque, gente, existem profissionais preparados para cuidar da sua saúde mental. Perfeito. Entendeu? Então, não é vergonhoso pedir ajuda. Acaba com esse preconceito, cara, de não fazer terapia. Gente, tem médico... Eu faço terapia. Velho, se tem Levanta médico... a mão que você faz. Eu faço terapia. A sim. minha terapia é a sala de aula. Eu faço. Nossa, criança, relaxa. Eu faço terapia. Fazemos terapia, não e temos gosto vergonha de muito dizer hoje. isso, porque é saúde mental. Exatamente. Cara, você tem médico pra tudo que é órgão do corpo, tem médico pra mente também. se Isso precisa. mesmo. Então, Procure um psicólogo, principalmente no começo do ano que vem. Vamos quando tiver no tentar CRP. falar. Meu Deus! Marketing, fala em Merchan. marketing. Eu nem Merchan. posso falar isso, eu perdi, eu nem ganhei CRP, eu vou perder. Esquece. Olha só, tem muita gente colocando mensagem ainda, mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar responder a pergunta da Liana, do suicídio na Bíblia. Sim. E outra coisa, falar alguma coisa rapidamente sobre isso, e eu não sei se você separou alguma coisa de cultura pop a mais do que 13 Reasons Why. Cara, na verdade não, e assim, me veio à mente um filme que eu falei em 2016, no Setembro Amarelo de 2016, foi o primeiro Setembro Tem o Amarelo. Cake, né, também. Que é justamente esse, Cake, que é com Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, que ela Eu muito fiz um elogiada. textozinho sobre isso em 2016 ainda. Olha, setembro. tudo que E a o Romeu e gente Julieta tiver, também. tudo que a gente tiver sobre depressão, suicídio, todos esses artigos a gente vai disponibilizar nas nossas redes aí. Sim. Vamos disponibilizar, Sim. colocar esses artigos novamente para a galera poder ler, certo? Mas vamos aí para a questão bíblica. Questão bíblica, né? Primeira coisa é a gente desconstruir uma herança que a gente tem, inclusive, medieval, porque é de antes da reforma protestante, ou seja, não é a visão que a gente tem bíblica protestante acerca do suicídio. A Bíblia, ela não fala do suicídio diretamente em relação como algo que leva você direto ao inferno. Não há um texto bíblico falando sobre isso, que suicidas vão para o inferno. Exatamente. Isso, na verdade, é tradição Católica, né? da Igreja Católica. A gente sabe que a Igreja Católica se baseia pela questão doutrinária bíblica, mas também pela Os dogmas, tradição dos dogmas. Dos né? dogmas. Então isso aí não está no texto bíblico especificado desse jeito. O que a Bíblia fala são duas coisas. Primeiro, há uma defesa da vida sim, até porque a Bíblia vai falar que não matarás. Né? Então faz parte do mandamento. A gente vê no texto bíblico inteiro essa preocupação com a vida do ser humano. O projeto de Deus para o ser humano é vida em abundância. É isso que é a promessa de Cristo. Ele fala para amar o traz. próximo como a ti mesmo, então ele está querendo dizer que a gente precisa se amar, né? Então, Ele fala também se em o Salmo mandamento 5, ele se adequa a que o isso Senhor também. é soberano, é dono da vida, né? Isso, Então, a Deus Exatamente. pertence à A vida. Deus pertence à vida. Então, assim, a Bíblia, lógico, ela vai promover a vida, vai defender a vida e vai ser contrário ao assassinato, a você tirar a vida de alguém,
consequentemente, você terá a sua própria Com vida. certeza. Né? Então, essa é uma coisa óbvia. A gente tem casos de suicídios na Bíblia? Temos. Sim. E talvez acho que um dos mais famosos talvez seja do próprio Judas. Nós né? temos a polêmica de Sansão também, né? Também, exatamente. Que no momento da morte trazendo. dele ali, ele provoca O próprio a Cristo, que foi situação. para uma missão suicida, tudo bem que ele não tirou a sua vida, Ele não tirou a mas vida. ele É. entregou sua vida. Mas é Ele uma faz outra pra categoria, quem tá? Pra gente não confundir o pessoal aí. Pra não gerar É. polêmica. Por favor, Kelly, não gera polêmica. Ah, Olha, Kelly quer gerar polêmica. Não gera, por favor. Joe? Gente, Joe? não. Ele dá a vida para dar vida, né? é só ele. Mas a questão dessas questões suicidas, ela é condenado, né? Lógico, a Bíblia não vai estimular de forma nenhuma o cometimento do suicídio. Contudo, a gente não pode colocar na Bíblia as palavras que não existem lá, tá? E aí onde entra a questão mais uma vez da empatia. Porque uma pessoa que está sofrendo com ideações suicidas, uma família que perdeu alguém por suicídio, a última coisa que ela precisa ouvir são palavras de julgamento, palavras de condenação, que Fatalistas, né? que maltratem, entendeu? E que não levem em consideração a dor daquela pessoa. Verdade. Entendeu? E a nossa missão não é trazer mais dor, a nossa missão é trazer consolo e conforto, porque é isso que o Espírito Santo traz, trazer amor, trazer vida, porque Cristo traz isso daí, e nós somos embaixadores do E, reino. gente, né? que peso é pra família isso, Lógico, porque assim, ninguém ela quer. sente a falta da pessoa, que é uma morte A súbita, impotência de não ter a feito impotência de não ter feito nada, nada, não ter poder notado, não ter percebido, e ela se culpa por isso, gente. Que é talvez terrível. seja. Se culpa, poxa, por que eu não percebi isso antes? Começa a perceber pistas, detalhes que poderiam ter sido percebidos e não foram percebidos. E ainda tem um cunho espiritual de achar que aquela pessoa que tanto ama, que perdeu de uma forma tão trágica, pode estar no inferno. E também, até Né? nos 13 porquês, acho que uma das partes que de alguma forma retrata assim, não sei se eu posso dizer que retrata bem, mas gera uma reflexão boa na gente, é justamente a mãe da Hannah, né? Que ela não percebe Sim, nada antes, sim. então isso é uma parte bem retratada lá. Só E que desgraçou a família dela. a Sulamita tá falando, exato, a Sulamita tá falando que assistiu a gente no acampamento, nas lives, e que achou muito legal, valeu Sulamita. A Sandy falando aqui, tem que acabar urgentemente essa idealização da depressão ligada a algo demoníaco. São julgamentos como esse que fazem as pessoas sentirem medo ou vergonha de falar sobre o assunto. Perfeito, Perfeito, Sandy. Sandy. Perfeito. Perfeito. Minha terapia é um videogame, fala o Mike. A Sandy fala, vamos cuidar mais da nossa saúde mental, pelo amor de Deus. E a Larissa fala, eu faço tratamento psiquiátrico e psicológico e a terapia com Jesus. Deus permitiu essas profissões e medicamentos por misericórdia. Perfeito. E aí você São vai instrumentos ver, de Deus. Exatamente. Aí você vai ver o físico, o mental, o emocional e o espiritual sendo tratado. É isso aí. A Sulamita falou, depressão é um problema de saúde pública e as pessoas não reconhecem que Problema precisa de saúde ajuda pública. e tem muito preconceito com o psicólogo ou psiquiatra por achar que é coisa de doente. Perfeito, muito preconceito que não deve ter. Love Livros entrou, nossa querida Love Livros. Sim, com a gente. A Takata fala, minha mãe não aceitava, foi muito difícil essa questão. Pop Fan entrou, o Cauê fala, e a oração suicida de Elias, né? Ele fala também. Sim, Vários. Davi, sim. Vários vários. pediram pra tirar a vida. Vários Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Nossa, É. então, nossa, Jó, né? Então, gente, ó, são pessoas que Seres viveram, humanos, inclusive homens de fé, Mas a homens Bíblia- conhecidos como Perfeito. homens de Deus, Mas a que Bíblia são é isso, cara. sinceros diante de Deus, acerca do sofrimento que que eles colocam passavam. pra Deus seu sofrimento. Então a gente precisa fazer o mesmo. Mas a Bíblia é interessante porque quando chega lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, muitos deles são citados, o que mostra que a Bíblia fala da história de homens que tinham falhas, mas que se entregaram a Deus e foram usados por Deus. Então a gente precisa também entender que essa é a nossa realidade. Entendeu? Entender mais o outro, se colocar mais realmente no lugar do Como outro. igreja, sermos sensíveis, E como sermos igreja- empáticos e acolhedores, sabe? Perfeito, perfeito. Falar é a melhor solução. Então, se você conhece alguém que está passando por sofrimento, se você talvez esteja passando por algum tipo de sofrimento psíquico forte, não tenha medo, vergonha, receio de Procure pedir ajuda. ajuda. Ajuda quem está perto, ajuda de um profissional, ajuda do seu pastor. Abra seu coração, não sofra sozinho. É verdade. E há esperança, há solução. E, inclusive, nós estamos aqui para isso, né? A gente acredita muito Sim, nisso sim, daí. Sim, era um tema importante, a gente precisava falar, Isso, né? e falamos sobre o CVV, Centro de Valorização da Vida, o número é 188. Eles têm profissionais também ali
prontos para ajudar pessoas nesse sentido. Sim, preparados, né? Sabe? Isso, exatamente. Olha só, o Bando de Quadrados fala, o Mike no caso fala, existe um HQ do Superman que explora mais a humanidade do herói, onde existe um episódio em que ele encontra uma garota no alto de um prédio pronta para se suicidar, e aí ele vem e diz, você é forte. Love Lírios apoiando aqui algumas das falas da galera ou da gente. O Cauê fala justamente, Bando de Quadrados, o Mike, o suicida precisa ter muita coragem para abdicar da sua própria vida. Rafa Bezerra entrou, Rafa Bezerra deu um testemunho muito legal lá que a gente levou para o acampamento. A Mona Lisa, muito obrigado, Rafa está sempre com a gente aí. A Mona Lisa entrou. O Bando de Quadrados fala que o Justiceiro nas HQs tem uma tendência suicida várias vezes devido a ter perdido a família, que é também um dos grandes problemas e motivos. Nilson Filho fala, minha terapia é do computador fazendo meus trabalhos de divulgação para a igreja. Isso é uma coisa que me ajuda muito. Carlos Eduardo entrou, Giane Souza entrou, Liana Patrícia cumprimentou aqui. Giane Souza fala, oi Farley. Jeane Souza, deixa eu só olhar aqui, mas eu acho que a minha colega querida Jeane é psicóloga também. Olha aí, ó. Se você está precisando de um psicólogo, precisando conversar com alguém, já cola aí na Jeane, tá? A gente inclusive está fazendo um curso junto, a gente estudou na época antes da China e está fazendo agora um curso de terapia voltado para casais e família. É isso aí, eu acho que foi um papo muito bom. Poderíamos falar mais, poderíamos, mas o tempo. Instagram não permite. Instagram não permite. É no máximo 1 hora, mas essa live vai estar disponível, tá? Então vocês acompanhem. Compartilha esse vídeo, vai estar no YouTube depois, com pessoas que você sabe que precisam ouvir isso. Estimula o pessoal a abrir o coração, a não sofrer sozinho, esteja sensível, esteja atento, aberto, empático para as pessoas à sua volta. Seja um ombro amigo. Seja um ombro amigo. Tá? Não é frescura, tá certo? Não é falta de Deus, não é falta de fé, tá certo? Não é fraqueza. Até porque fracos todos nós somos. Inclusive a gente pode relatar isso aqui sem problema, lógico, sem abrir muito assim, mas a gente vive um dia a dia de muita correria e a gente trabalha com essa questão da teologia, a gente trabalha com a fé. Então muitas vezes a gente se pega realmente em determinadas crises. Sim. E a gente se ajuda muito aqui. A Liga Teológica tem essa característica também. Como amigos a gente se ajuda, a gente se ouve porque a gente precisa disso. Somos amigos. Tá bom que o tempo da live já... Pena que eu não sei a letra. Olha só. Só aqui, terminando, a Liana da Valeu Galera, a Love Livros fala no início do livro, O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury, o personagem quer se suicidar, então o jogo vira. Leiam, sonhar é se curar. Parabéns pela live, Deus abençoe, vocês deveriam fazer mais live. A gente faz toda quarta-feira. A gente queria fazer mais, mas o tempo não permite. Mas é o seguinte, galera, nós vamos estar disponibilizando os nossos artigos com relação a esses temas de suicídio e de depressão. Vamos estar também disponibilizando os artigos dos Bandos e Quadrados, os vídeos, na verdade, que eles têm aí. Vamos fazer um apanhado desse tema. Outra coisa, hoje nós soltamos os vídeos no YouTube, 5 vídeos, do acampamento lá da Igreja Batista Memorial do Calvário, a juventude de lá, que a gente esteve presente com eles no final de semana. Fizemos live e soltamos as pregações. Vai lá no YouTube, tem muita coisa, gente. Tem muita coisa no YouTube mesmo, inclusive sobre isso. Em breve a gente vai estar colocando fotos de lá. A gente está soltando aos poucos. Sábado de manhã a gente vai estar falando na Igreja Batista do Farol, no intercâmbio que vai ter com a igreja lá de Aracaju, a PIB de Aracaju. E acho que vai estar transmitido também ao vivo. Sim, vamos estar transmitindo então, ao vivo. Vocês podem acompanhar. A gente vai já soltar aí a propaganda. E não esqueçam, amanhã eu e Farley estaremos lá no canal Bang, TV Mar, canal 25 e também lá no YouTube e na internet você encontra lá. Na internet e no site lá também da Gazeta. Esse canal Bang, que é um canal que eles falam de cultura pop, tá? E não é cultura pop e teologia, fé, mas eles nos convidaram para participar lá, então você pode acompanhar, dar lá um apoio. Eu irei acompanhar. É isso aí. Valeu, muito obrigado. Antes de terminar, a galera falando pela live aí, que foi muito boa, a Sandy fala que Deus continue abençoando a gente. Valeu, Sandy, obrigado por essa live maravilhosa e hashtag Equipe Verde, ela fala. Galera, valeu, muito obrigado, abraço a todos. Tivemos um número grande de pessoas acompanhando, né, cara? Valeu, muito obrigado mesmo. Valeu. Compartilha, multiplique aí para que mais pessoas vejam. Valeu, Larissa Sacata. Tchau.